Olá pessoal, Marconi aqui novamente no canal Aluno TI 91, voltando com mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje vamos dar continuidade à série Resolvendo Exercícios da Bcrowd. E o exercício de hoje a ser resolvido será o exercício 1015. O nome do exercício é a distância entre dois pontos. E o exercício aqui, o problema em si, ele é bem simples. Ele pede o seguinte: leia os 4 valores correspondentes aos eixos x e y de dois pontos quaisquer no plano P1, x1, y1 e P2, x2, y2 e calcule a distância entre eles, mostrando 4 casas decimais após a vírgula, segundo a fórmula. Aí ele aqui já nos deu, a fórmula, que é justamente, a distância vai receber a raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, que ele já deu aqui como a fórmula para a gente poder resolver este problema. A entrada, ele pede o seguinte: o arquivo de entrada contém 2 linhas de dados. A primeira linha contém 2 valores de ponto flutuante, x1 e y1, e a segunda linha contém 2 valores de ponto flutuante, x2 e y2. Saída: calcule e imprima o valor da distância segundo a fórmula fornecida, com 4 casas após o ponto decimal. Então, essa é a entrada, a gente vai ter que fazer essa entrada aqui. No caso aqui seria o x1, y1, x2, y2 e apresentar essa saída aqui. E aí, para a gente fazer isso aqui, a gente já tem acho que 2 ou 3 vídeos aqui no canal, onde nós precisamos, fazer esse tipo de entrada, e aí utilizamos um método chamado split, que aí no caso a definição básica, bem básica, seria, na verdade, ele retorna o que faz o método split, ele retorna um array de strings, então a gente entra com uma string, quebra essa string em substrings com base no caractere separador que a gente vai passar no momento que a gente chamar esse método, e aí ele vai retornar para a gente esse array de strings, porque ele vai atribuir essa substring às posições, os índices desse array. Então, para ficar mais claro, quando a gente começar a resolver aqui, vocês vão entender. Então, vamos aqui para o nosso Visual Studio 2022, E aí vamos começar aqui. E aí, antes de tudo, a gente vai precisar, ele pede para formatar. Então, a gente vai precisar formatar para poder formatar com o ponto, não com a vírgula. Então, a gente vai precisar aqui importar uma biblioteca, que é no caso using system.globalization. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente tem duas entradas, então vamos fazer aqui a nossa primeira entrada, o ponto 1. Então vamos criar aqui um array de string, string, nosso array. Vamos colocar aqui que vai ser ponto 1 mesmo. E ele vai receber, o que vai vir do teclado, que vai ser o nosso console.readline. E aí aqui que a gente entra com o nosso método split. E aí aqui dentro a gente passa o nosso caractere separador. No caso aqui vai ser um espaço. Mas a gente poderia utilizar uma vírgula, Mas como no exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, a gente não tem vírgula e sim um espaço, vamos utilizar o espaço. Perfeito. Então agora que a gente vai ter que criar aqui 2 variáveis double, double x1, que vai receber um double.parse, exatamente isso aqui. A única diferença é que depois da nossa posição 0 do array, a gente vai ter que formatar isso aqui. Vai ter que, na verdade, fazer o nosso couture info.invariante couture. E aí aqui a gente vai criar outra variável, double, no caso y1, exatamente isso aqui, que o próprio Visual Studio já nos sugeriu. Perfeito, agora a gente vai para o nosso segundo array de string, que vai ser também string. Vai ser ponto 2, que vai receber também o nosso console.readline.
E a gente passa aqui o nosso método split com o caractere separador, que é o espaço. E aqui a gente cria também duas variáveis double x2, que vai receber um double.parse, exatamente isso aqui, ponto 2, double y2, que vai receber o nosso double ponto, ele já tinha dado aqui, né? Deixar aqui, já tinha dado aqui. Perfeito. Feito isso, a gente agora vai fazer o nosso, vai partir para o cálculo, né? Antes de tudo aqui, senão vai dar erro, deixa eu colocar o nosso console ponto. Não é que vai dar erro, né? Isso daqui na verdade ele serve para depois que a gente executar o nosso código, apertando qualquer tecla ele sai do modo de execução. Então só para não esquecer. Agora aqui a gente vai fazer o nosso cálculo aqui, né? Cálculo, eu não vou nem colocar comentário, né? Porque a gente vai jogar esse código lá na Bcode. Então é melhor nem colocar comentário, ou coloco, não vou colocar. Então vamos colocar aqui, no caso vai ser uma double, né? Vai ser uma variável double. E vamos colocar a distância, né? Distância é o nome da variável mesmo. Que vai receber, né? No caso aqui, x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Na verdade, ele recebe a raiz quadrada, né, dessa operação, né? Então, a gente primeiro vai fazer essa operação, que aí vai ser distância igual, aí a gente aqui vai chamar um método math. Pessoal, só uma correçãozinha rápida aqui. Nesse ponto do vídeo, como eu gravei de forma acelerada, estava um pouco corrido, eu acabei falando, né, chamar o método math, né? Mas na verdade o math ele não é um método, ele é uma classe, e a partir dessa classe é que a gente chama, né, os seus métodos estáticos, que no caso foi o poll, método poll, e o método sqrt, né? Vou tirar daqui, né, porque senão nosso método math.poll, e aí aqui a gente passa no caso ali seria o x2 menos x1, então é isso mesmo, x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais, a gente chama novamente o nosso método math.poll, né? .poll, e aí aqui a gente passa o nosso y2 menos y1 elevado também ao quadrado. E aí aqui a gente chama a nossa variável, né? A variável distância, que vai receber, aí a gente chama novamente o nosso método math.sqrt, né? Que é a raiz quadrada dela mesma, né? Aí no caso, distância aqui, perfeito. E agora a gente vai para a saída. Agora a gente vai para a nossa saída, que vai ser seria isso aqui? Não é isso aqui, que a gente precisa formatar, né? A gente vai precisar formatar aqui a nossa saída, então a gente vai usar uma interpolação aqui para poder concatenar. A gente vai passar aqui a nossa distância, ponto. Agora a gente vai para a formatação de saída, ponto toString, né? E aqui dentro ele quer, na verdade, 4 casas decimais, né? Então, F4 aqui, né? Quantidade de casas. E aí a gente passa aqui o nosso cultureinfo.invariante culture. Aparentemente está certinho aqui, esse é o nosso código, né? Vamos tentar compilar para ver se dá certo, né? Primeiro vamos ver os valores que a gente precisa entrar, 1.0, 7.0, 5.0, 9.0. Então vamos lá. Vamos compilar agora. Perfeito, ele não dá nenhuma mensagem, porque realmente não tem nenhuma mensagem, né? Então 1.0, 7.0, 5.0, 9.0, 4.4721. Vamos ver se é esse valor aqui que deu aqui.
Passou um avião agora, pessoal, aqui um helicóptero, na verdade, né? Fez esse barulho aí, tá? Mas nada demais. Então, deu esse valor aqui, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte, pra gente ter certeza, vamos pegar esse nosso código. E agora passou uma motoca. Vamos pegar esse nosso código, vamos jogar aqui dentro. E aí a gente tem que alterar aqui, né? Porque senão vai dar erro de compilação, porque aqui é C++ e a gente fez em C#. Então vamos, né, cruzar os dedos e valendo. Ah, não. Montanhas, montanhas, montanhas. Vamos ver se foi. Perfeito, pessoal, aceitou. Um exercício foi, acredito que pelo fato, né, da gente já, algumas coisas a gente já ter utilizado em exercícios anteriores, né, isso facilitou um pouco aí na resolução, né, foi mais ágil, né, mas é isso aí. O vídeo de hoje vai ficar com a resolução desse exercício, depois vamos retornar com novos conteúdos, né, voltado, né, para programação. Então pretendo trazer outras linguagens aqui também, né, tipo alguns projetos que envolvam PHP, projetinhos pequenos, né, mas que gerem um certo conteúdo que possa agregar valor aí para vocês também, assim como para mim também, porque quando eu faço esses exercícios aqui, eu estou praticando, eu estou estudando, eu estou aprendendo, né, então todo mundo aprende junto. Então nos próximos vídeos, né, vou continuar trazendo as resoluções dos exercícios da Bcrowd, mas pretendo trazer outras coisas também, como já a montagem de um projeto, mesmo que seja simples, mas que dê aí para a gente poder estudar, né, e se aperfeiçoar, né. Mas por hoje é isso, eu agradeço aí a todos vocês, aos novos inscritos, quem está chegando ao canal, quem já está no canal, meu muito obrigado e até a próxima.